E eu gostaria de, nessa noite, dar um último conselho como solteiros, né? Entrando no casamento, sobre os desafios do casamento. E depois eu espero continuar a gente poder ter a proximidade, mas como casais, né? Mas eu gostaria de focar em 2 desafios principais de todo relacionamento, mas em especial do casamento. O primeiro deles é a dificuldade na comunicação. E o segundo deles diz respeito às divergências de propósito. Primeiramente, dificuldades na comunicação. É engraçado, né? 2 comunicadores aqui. Mas o fato é que, por mais habilidade que nós tenhamos na comunicação e por mais facilidade que nós tenhamos, existe um tipo de comunicação que é de alma para alma, é entender, é ler, é enxergar, é interpretar, é expressar o que vai na alma. E isso é essencial dentro do casamento. E a gente tem dificuldades naturais com isso daí. Nós viemos todos nós, mas em especial o Rodolfo, a Adriele, como todo casal, vem de famílias diferentes, vem de origens diferentes, de cidades de nascimento diferentes, são de sexo diferente. Então tem muitas diferenças naturais. Existem hábitos diferentes, existem tantas coisas diferentes. E de repente vocês passam a conviver dentro de um casamento e isso daí exige precisão, profundidade de comunicação. E de repente a gente percebe que todos nós temos as nossas limitações. Por mais que nós falemos muitos idiomas, é difícil você ter discernimento para se expressar da maneira devida, com equilíbrio, sem exagero, sem omissão. E também é um desafio você poder não só se expressar, mas interpretar o que o outro está dizendo. Esse é um grande desafio do casamento. E o segundo deles é a divergência de propósito. Qual é o propósito do casamento? E aqui muitos entendem que o casamento eu vou me casar para ser mais feliz casado do que eu estava como solteiro, né? Senão, por que casaria, né? Mas é um perigo isso daí. Por quê? Porque o conceito da felicidade, ele muda a todo momento. Então, de repente, você hoje se considera feliz, capaz para fazê-la feliz, e ela capaz para fazê-lo feliz, mas o conceito da felicidade vai mudando. E os meios pelos quais você tenta atingir a felicidade pessoal vai mudando. Quando eu tinha 5 anos de idade, 7 anos de idade, meu conceito de felicidade era muito diferente do que é hoje. Era um Kinder Ovo. Mas hoje é muito diferente. Você vai amadurecendo, o tempo vai passando e as coisas se tornam mais complexas, se tornam diferentes. Então é muito perigoso você entender que vai casar para ser feliz, porque a felicidade muda constantemente. O próprio tempo altera o nosso entendimento sobre aquilo que nos faz feliz. Então não parece razoável você assumir um compromisso para a vida toda baseado em algo que muda constantemente, de maneira imprevisível muitas vezes. Então a felicidade diverge, a tensão entre o casal geralmente vai crescendo, porque daí cada um quer a sua felicidade sobre o outro. E aí eles começam a competir sobre qual felicidade deve governar e também sobre os meios pelos quais eles vão alcançar essa felicidade proposta. Muitas vezes isso gera uma grande tensão e um desgaste terrível. Então, naturalmente falando, o casamento é cheio de desafios. E eu sei que posso falar disso agora porque aqui ninguém vai desistir, graças a Deus. Mas existe uma notícia maravilhosa que o Evangelho nos traz, que nós, como Igreja de Jesus, nós temos o auxílio maravilhoso do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita nesses 2 grandes desafios que eu estou pondo aqui do casamento, tanto na comunicação quanto no propósito. Então, qual é o propósito do casamento segundo o Espírito Santo, então? O propósito do casamento não é ser feliz. E alguém vai dizer, não é ser feliz, é fazer o outro feliz. Não, mas também não é. É claro que nós, como nobreza, isso faz parte, você colocar o outro em primeiro que você. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo vai nos mostrar que o propósito do casamento e de tudo na vida é glorificar o Senhor. Dar glória a Deus, engrandecer o Senhor no que somos, nos relacionamentos que temos, em tudo que fazemos e falamos. Esse é o objetivo maior de tudo na nossa vida, em especial do casamento nessa noite. Sem dar glória a Deus em primeiro lugar, a gente não alcança nada.
Então, veja qual é a missão do Espírito Santo. João 16,14. Jesus disse: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, como casar, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o propósito do casamento não é a felicidade, porque a felicidade, quando você tem Deus, se torna, na verdade, só um subproduto de glorificar a Deus. Quando você glorifica a Deus, você sente que a sua vida está tendo propósito. Você sente que o seu casamento está tendo propósito. O casamento foi posto por Deus para ser um testemunho da grandeza de Deus na nossa geração. Então, quando você atinge isso daí, consequentemente você é feliz. A felicidade decorre dessa alegria do Espírito Santo dentro de nós, quando a gente percebe que está vivendo e cumprindo, nós tão falhos, com a ajuda do Espírito Santo, a missão que Ele tem. Ele tem essa missão. Então tudo que Ele toca é contagiado por essa missão, de que Cristo seja engrandecido em tudo que temos, em tudo que somos, em todos os papéis que ocupamos na vida. Então, se o casamento está fundamentado na rocha de dar glória para Deus, nos dias maus que acabam vindo, nas horas difíceis, nas aflições, nas tristezas, nas frustrações, nas horas de enfermidade, nas lágrimas, se o objetivo do casamento, o propósito do casamento é glorificar a Deus, esse propósito continua inabalável nessas horas ruins. Porque a gente glorifica a Deus nessas horas. Aliás, talvez a gente glorifique mais a Deus nessas horas. Agora, se o propósito do casamento é eu ser feliz, ou nós sermos felizes juntos, nessa hora ele perde o sentido. Nessa hora, poxa, parece que a gente não está tão feliz junto, parece que nós estamos falhando naquele sonho que tínhamos. E então as pessoas tendem a desanimar e acham que devem buscar outro meio de ser felizes. E esse é um grande perigo quando você coloca como propósito a alegria ou a felicidade. Agora, quando eu digo que o nosso propósito é engrandecer a Deus através do casamento, não significa que a gente vai ter que abandonar a felicidade. Então, graças a Deus que não, né? Agora, a gente apenas inverte a configuração das coisas, né? Por quê? Porque quando a gente elege como propósito do casamento glorificar a Deus, você tira da felicidade a tirania dela, o poder absoluto de destruir. E aí ela passa a ser só um efeito colateral. Ela passa a ser uma extensão de quando você realmente, à medida que você vai cumprindo a vontade de Deus e vai glorificando Ele em todas as situações, Adriele, Rodolfo, mesmo nas horas mais improváveis, você se descobre feliz. Paulo, lá em Filipenses 4, conta todas as probabilidades, dizendo, eu sei estar contente. Então você vai alcançando uma felicidade que o mundo não conhece. E isso glorifica a Deus. Quando Deus é suficiente para nós, Ele é glorificado em nós. Ele é glorificado em nós. Então a gente não persegue a felicidade. A gente segue Jesus, que é o Cordeiro entronizado, por onde quer que Ele vá. Como diz Apocalipse capítulo 14. Quem são esses? Esses são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Então nós somos a ovelha que não se agarra no pasto verdejante. A gente segue Ele pelo vale da sombra da morte, da dificuldade, da dor. Mas qual é o fruto disso? Da gente amá-lo e exaltá-lo em tudo. De repente existe um banquete. E o óleo está sobre a nossa cabeça, a mesa do banquete está posta, o cálice transborda. Sempre é esse movimento. Nós não seguimos a felicidade, nós seguimos Jesus. E em Jesus nós descobrimos, surpreendentemente, mesmo em meio às dificuldades, a felicidade. Isso é um segredo maravilhoso que o Espírito Santo nos ensina em todas as Escrituras. Então, ao invés de, você está disposto a ser exilado da felicidade, se for preciso. Mas depois você regressa para ela, não mais como um pobre cidadão, você regressa como um conquistador da felicidade através de Cristo. E isso é maravilhoso, gente. Não coloquem a felicidade de vocês como propósito supremo do casamento. Coloquem a glória de Deus em tudo, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas dificuldades, porque com certeza, quando vocês permanecerem nessa fidelidade ao Senhor, vocês encontrarão a verdadeira felicidade que está em Cristo.
Então a glória de Deus, gente, sempre em primeiro. Rodolfo, Adriele, sempre em primeiro. Como glorificar o Senhor? No que agrada o Senhor? Vou me manter fiel à sua vontade. Vou me manter fiel à aliança que estabeleci diante do Senhor, para a glória do Senhor. E então você alcança tudo. Se você mira na felicidade, você não tem nada. Você imagina, eu vou dar um exemplo. Imagina, temos aqui um caçador de aves. Está tentando caçar um pássaro. E ele tem uma rede. E ele, em vez de jogar a rede sobre o pássaro, ele joga a rede sobre a sombra do pássaro. Qual é a consequência disso? A consequência é que ele fica sem o pássaro e sem a sombra que o pássaro projeta. Com Deus é a mesma coisa, sabe? Você tem que mirar na glória de Deus. Quando você mira na glória de Deus, você tem a essência com toda a sua beleza, a sua cor, o seu canto. E você tem também a sombra por extensão do que ela projeta, que é a felicidade. Agora, se você mira na felicidade, você fica sem sombra e sem a essência de nada. Então, sabe, deixem o Espírito Santo ministrar isso a cada dia na vida de vocês. E na vida de todos nós que estamos aqui essa noite. Que nós sejamos amantes e perseguidores da glória de Deus em cada detalhe do que fizermos. Independente do momento que estamos vivendo. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. Até que a morte separe. E Cristo será glorificado. Mas a segunda coisa que a gente falou é que o Espírito Santo também, ele não só ajusta o propósito, mas como ele resolve o problema da comunicação. Porque o Espírito Santo, quando se derrama sobre nós, ele nos dá uma capacidade que não é natural de a gente entrar e começar a entender o idioma da alma do outro. De repente, parece que a sua esposa falava grego e você começa a entender ela. E de repente você queria falar com ela o que você estava sentindo e você ficava quieto, porque era impossível que ela entendesse. E de repente ela entende, você fala de uma maneira que ela consegue entender. Isso é obra extraordinária do Senhor. Ele consegue derrubar barreiras que naturalmente falando jamais cairiam. Ele consegue aniquilar as nossas diferenças e fazer com que a gente seja só um povo, com uma só língua, com um só propósito, que é a glória de Deus. Então, em Atos capítulo 2, que é o texto que eu queria ler, e não se preocupe que eu estou quase terminando, porque, poxa, o cara falou tanto, agora que ele vai ler, né? Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E apareceram, distribuídas entre os discípulos, línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí a Bíblia vai citar 16 nações diferentes, com 16 idiomas diferentes que estavam presentes na vizinhança de quando aconteceu isso. E a palavra continua, eles perguntando: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? E então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então o que nós temos no Pentecoste? O Espírito Santo se derramando, como promessa de Jesus, Jesus tendo entrado na sua glória. E qual é o primeiro sinal que ele dá? Ele poderia ter iluminado o rosto daqueles homens, como ele fez com Moisés no Sinai. Ele poderia ter feito qualquer outro sinal, mas é algo muito simbólico. Ele vem e capacita essas pessoas de maneira sobrenatural a elas se comunicarem com pessoas que naturalmente seria impossível elas se comunicarem. Isso é maravilhoso. Cada vez que vocês dois sentirem dificuldade de se comunicar,
dificuldade de expressar o que vai na alma, dificuldade de entender o que vai na alma do outro, peçam que o Espírito Santo seja abundante sobre vocês e capacite vocês para isso, porque só Ele faz isso. Não tem escola nenhuma que nos ensine isso, não tem um curso para isso. Isso é vida diária com Deus. Que nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. E assim vocês serão unidos. Vocês terão entendimento. E por consequência, cumplicidade, intimidade total. Isso é glorioso para nós. Eles tinham tudo para não ter nada a ver um com o outro, naturalmente falando. Os galileus eram os caipiras da época. Então as pessoas de milhares de quilômetros de distância falaram: como que esse povo está conseguindo falar na minha língua nativa e eu estou conseguindo entender? Mas é isso que o Senhor faz. Ele pega pessoas que naturalmente falando, talvez alguns olhassem e falassem: o que? Adriele e Rodolfo? Rodolfo e Adriele? E Ele faz com que haja entendimento extraordinariamente sobrenatural. Isso é obra dele. Por isso que a glória é para Ele. Por isso que quando esses homens abrem a boca, por mais distintas os idiomas que eles falam o mesmo discurso. As grandezas de Deus. Note que eles falam as grandezas de Deus. Como nós os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. Mas é claro, eles falariam do que mais? Era o Espírito Santo que os estava capacitando. Então o Espírito Santo capacita na comunicação para cumprir o propósito, que é Cristo ser glorificado. Então, gente, cuidado. Nunca pensem que a felicidade de vocês, decorrente de cumprir o propósito de Deus, pode servir como exibicionismo. Sabe? Porque isso seria usar a capacidade do Espírito Santo para roubar de Deus a grandeza. E foi esse o erro, por exemplo, em contraponto do que nós estamos falando, da Torre de Babel. Em Gênesis 11, aquelas pessoas tinham tudo para ter sucesso. Elas falavam um só idioma, elas tinham um só propósito, que era construir aquela torre, mas ali havia um erro fatal, que era: nós tornaremos o nosso próprio nome célebre. E aí Deus olha para aquilo e você sabe como termina a história. De repente, quem se entendia não se entende mais. De repente, quem estava junto continua junto, mas se sente isolado. Essa é a tragédia de tantos casamentos no nosso tempo. Por quê? Mas nossa, a gente tinha tudo, nós tínhamos tudo a ver. E agora, o que aconteceu? Aconteceu que Deus não está sendo glorificado. Você achou que aquilo ali ia servir para você se exaltar, para você, sabe? E aí perde o poder do Espírito Santo. E aí Ele retira a mão dele. Quando Ele retira a mão dele, quem se entendia não se entende mais. Grandes dificuldades começam a aparecer. Então, se a gente falha no propósito, substituindo a glória de Deus pela glória do casal, a parte da glória de Deus, a comunicação começa a divergir, a gente já não se entende, a gente se sente incompreendido, isolado, a coisa perde o sentido, e é uma questão de tempo aquela causa, aquela obra, aquele casamento ser abandonado. Mas Deus planejou coisas superiores a respeito de vocês. Então, convidem todos os dias o Espírito Santo para estar com vocês, para capacitar vocês, para ajustar o propósito de sempre glorificar a Deus, porque a gente precisa sempre ser realinhado nisso daí. A gente, naturalmente falando, acaba desviando, e Ele sempre vai nos corrigindo com amor, com graça, com paciência. Então, assim, depositem o casamento de vocês aos pés dEle e entreguem esse relacionamento e essa família que nasce hoje para a glória de Deus. E não haverá medo, não haverá temor, não haverá confusão, não haverá isolamento, não haverá obscurantismo de maneira alguma. Tudo será claro, tudo será direto, haverá entendimento, haverá luz, não só para vocês, mas para muitos outros. E que o lar de vocês seja o cumprimento dessa profecia, de que o Espírito se derramaria sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e sobre todas as gerações antes e depois de vocês, os que antecederam, os idosos e os que virão também.
Esse é o propósito de Deus. Então eu gostaria de fazer uma breve oração antes de começar a falar da aliança e o que ela implica. Gostaria de fazer uma oração. Vocês concordam de entregar o casamento? Se você que está me ouvindo aqui também entendeu que o Senhor, de alguma maneira, mesmo eu sem te conhecer, Ele tocou no seu coração, Ele trouxe entendimento para o seu relacionamento, você ora daí comigo também, tá? Porque aconteceu um milagre. Eu que nunca te vi, que sou um estrangeiro para você, estou falando o seu idioma, o idioma do seu espírito. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, como é linda a Tua palavra. Como nós erramos quando colocamos em primeiro aquilo que não é o Senhor e a sua glória. Por mais bem intencionados que nós sejamos, por mais esforçados que nós sejamos, sem o Senhor é impossível. E nós reconhecemos isso essa noite, dizendo que a Deus pertence toda a glória. Daquilo que somos, dos compromissos que assumimos, dessa aliança celebrada aqui essa noite, nós reconhecemos o Senhor no trono, sobre tudo, e dependemos do derramamento do Teu Espírito sobre nossas vidas, sobre o nosso entendimento, ajustando o propósito, a fim de que capturemos o Teu desejo e com ele todas as demais coisas nos são acrescentadas. Pai, sobre cada vida aqui que o Senhor trouxe essa noite, traz luz, Pai, traz derramamento desse Espírito Santo, para que haja, Pai, entendimento, para que haja propósito, para que mesmo que ele ou ela pense que não tem mais jeito, não tem nada a ver, o Senhor derrube essas barreiras e faça com que falem a mesma língua e edifiquem algo para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, implicações da aliança. Você sabe que desde que o mundo é mundo, pessoas celebram acordos, mas existe um nível de acordo que é mais forte, chamado aliança. E a aliança sempre enfoca privilégios e sacrifícios, sacrifícios e privilégios. Primeiro sacrifícios, depois privilégios. Você tem direito a privilégios porque você assumiu os sacrifícios. Esse é o princípio básico de toda aliança. Quando Deus quis fazer uma aliança conosco, Ele também se sacrificou, encarnou, sofreu, se humilhou, se renunciou à sua glória, e então Ele foi até aquela cruz e morreu na pessoa do seu Filho. Por isso Deus o exaltou. Aí vem o bônus, os privilégios. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então nós vamos logo pedir que a aliança entre, e a gente vai fazer primeiramente os votos tradicionais. Os votos tradicionais são cheios de sacrifício, né? Independente do que acontecer, eu assumo você totalmente. Independente do que acontecer com o seu corpo, eu vou cuidar dele até o fim. Por isso que eu tenho direito a ele. E assim também em tudo. Vocês estão de acordo? Isso aqui se chama altar. Altar é lugar de sacrifício. A gente enche de flores, mas é um altar. Daqui o Rodolfo solteiro não vai sair, vai morrer aqui mesmo. E a Adriele também, né? A Adriele que solteira não vai sobreviver isso aqui não. A não ser que vocês saiam correndo, mas não, tem gente que vai fechar a porta, agora é tarde demais. Vocês estão de acordo em assumir os termos da aliança? Então, vamos chamar a aliança. Não
alianças, né? E não há aliança sem derramamento de sangue, né? Mas calma, Rodolfo, Adriele, alguém já derramou sangue, né? Naquele altar chamado Calvário, ele se derramou para que a gente pudesse ver e testemunhar, no meu caso, essa linda história de amor. Se não fosse ele, onde a gente estaria, né? A ele toda a glória, amém. Então, Rodolfo, eu vou te perguntar, é da tua livre e espontânea vontade, ciente de todas as implicações dessa aliança, receber a Adriele como sua esposa? Sim. Adriele, também da sua livre e espontânea vontade, ciente de todas as implicações da aliança, aceitar o Rodolfo como teu esposo? Sim. Então, eu vou pedir que o Rodolfo pegue a aliança da Adriele, o anel, né? Símbolo da aliança. Eu, Rodolfo, de livre e espontânea vontade e ciente de todas as implicações desta aliança, recebo você, Adriele, como minha esposa. Prometo diante de Deus e de todos os presentes amá-la, respeitá-la e ser fiel a ti, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da minha vida, glorificando sempre a Deus em tudo, por todos os dias da minha vida, até sermos unidos com Cristo na eternidade, quer seja pelo arrebatamento, quer seja pela morte. Amém. Todas as implicações desta aliança, aceito você, Rodolfo, como meu esposo. Prometo diante de Deus e de todos os presentes amá-lo, respeitá-lo e ser fiel a ti, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da minha vida, glorificando sempre a Deus em tudo, por todos os dias da minha vida, até sermos unidos com Cristo na eternidade, quer seja pelo arrebatamento, quer seja pela morte. Amém.